O voto do ministro Luiz Fux no STF gerou críticas por expor contradições e incoerências em suas posições. A jornalista Dani Lima, que agora está no UOL, destacou que sua fala deixou outros membros do STF desconfortáveis com o que chamaram de, aspas, deslealdade. O episódio reforça questionamentos sobre a consistência dos argumentos de Fux em temas sensíveis da corte e como suas mudanças de entendimento impactam a credibilidade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Pois é, gente, ele colocou o bode na sala. Quem vai explicar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Fux conseguiu irritar até os próprios colegas. Exatamente isso, Sofia. Ele conseguiu irritar todo mundo, inclusive os próprios colegas. E vale a gente lembrar de uma coisa: o Fux, ele. E se eu não consigo falar só Fux, gente, eu falo Fux. E assim, tem até umas brincadeirinhas aí que o pessoal na internet fez com o Fux que merece, gente, merece. Mas ele conseguiu uma coisa que é absurda, que é fazer com que os seus colegas ficassem ainda mais expostos a violências sistemáticas de bolsonaristas. Sofia, a gente teve hoje, inclusive, durante o voto da Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes lembrando quantas vezes, como aconteceu o aumento de violência após esses discursos reiterados aí do Bolsonaro, do bolsonarismo. E é importante que a gente entenda isso, que a gente traga isso, que a gente lembre disso. O Bolsonaro não é uma pessoa isolada, ele não é só uma pessoa qualquer que está ali na internet falando mal dos ministros do STF. Ele estava enquanto presidente, depois como ex-presidente, com uma plateia gigantesca promovendo violências contra ministros do Supremo. E quando a gente tem um outro ministro que valida esse discurso, que é o discurso de que a corte não deveria julgar o mérito do processo, que a corte é incompetente para esse julgamento. Ele traz alguns pontos ali que os bolsonaristas gostam muito de surfar, inclusive dizendo que não há crime um crime de golpe de Estado e um outro crime contra atentado contra a democracia, né? Eu não lembro exatamente qual o termo, mas nessa linha ele fala. Tentativa de abolição do Estado Democrático de Estado Direito. Democrático de Direito. Obrigada, Sophie. E aí ele Gente, eu não fala. queria ter decorado isso, mas já decorei. Não, a gente ouve tantas vezes, inclusive ontem o Fux, depois de 13 horas. Eu acho que eu esqueci algumas palavras do julgamento, porque eu precisei deletar o Fux da minha memória, gente. Ontem até tarde da noite, 10 horas, o Bahia perdendo 2-0 do Fluminense, e eu ouvindo ainda o Fux de um dos lados assim, eu disse, não tem condições de ficar ouvindo o Fux desde 9 horas da manhã. Mas enfim, Sofia, hoje a gente teve um acalanto. Mas eu vou te pedir para trazer o vídeo em que a Dani Lima expõe também conversas internas de ministros e outras pessoas dentro do STF, além de informações que vazaram, né, que foi possível ouvir nos áudios, né, dos microfones dos outros ministros. Infelizmente, a gente não tem um rostinho dos ministros naquele momento ali em que o Fux foi falando tudo aquilo. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que no STF, se não tinha, hoje tem um grupo no Telegram, no Signal, no WhatsApp, que não tem o Fux, para todo mundo falar mal do Fux. Eu tenho certeza disso. Vamos lá, Sophie. Dani, bastidores, climão, o que está acontecendo lá dentro do Supremo Tribunal Federal? Me conta, Dani. Eu vou pegar, Fabiola, a apuração da Carla como balizador, né? Um ministro dizendo para ela, olha, é um voto maluco, para trazer para vocês as conversas que eu consegui ter com integrantes da Suprema Corte, inclusive que estão assistindo, né? Não estão diretamente participando. Também falei com integrantes da primeira turma. Eu abro aspas, né? O que a gente tem hoje é uma triste figura. O ato do ministro Luiz Fux, segue o colega dele, é um ato de deslealdade institucional. É muito grave. Fecho aspas. O ministro diz, basicamente, que a postura, a atitude do colega diante
de uma corte cuja maioria dos integrantes está sob ameaça, foi a palavra utilizada por esse integrante do Supremo, de um país, né, uma potência como os Estados Unidos, é de deslealdade não ao ministro A, B ou C, mas de deslealdade ao Supremo. Um outro integrante do Supremo Tribunal Federal, e aí eu peço licença para o nosso assinante, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para você que está aqui comigo, vou olhar para baixo, porque estou com as conversas aqui no computador e gostaria de ser muito fiel ao que disseram as fontes, né? Que houve, neste momento, uma, abro aspas, deslealdade, segundo a fonte que usa a mesma palavra. A fonte disse: ele votou em centenas de julgamentos sobre o 8 de janeiro, em tese diametralmente oposta que está utilizando agora. E aí eu pergunto, como é que o senhor vê, né, a atitude 200% desleal? Há ali houve uma articulação, Fabiola, para que, como você mesmo disse, né, os ministros todos baixaram ali o microfone, há esse aspecto de desatenção ao que está sendo dito por Luiz Fux, né, para marcar esse distanciamento, mas desde ontem os ministros estão numa espécie de preparação emocional, digamos assim, porque esperava-se uma divergência, mas, de novo, como a gente falou aqui na primeira interação, o clima é de espanto com a monta, com o avanço, com o tamanho da divergência que o ministro abriu em relação não só ao relator Alexandre de Moraes ou ao ministro Flávio Dino, que já se posicionaram, mas aos próprios posicionamentos que basearam as decisões dadas por ele em casos conexos ao 8 de janeiro, centenas deles. Então, Fux versus Fux, a distância que ele percorreu ao tratar das pessoas comuns e agora ao tratar da elite política da trama golpista, segundo a Procuradoria-Geral da República, é que causa, abro aspas de novo, aqui estou utilizando a expressão da fonte, espanto no Supremo Tribunal Federal, A Fabiola. palavra é muito. Pois é, essa palavra é muito forte e é extremamente necessária para a gente ter um entendimento, né, Sofia? De que ninguém concorda ou gostou da posição do Fux. E era só, de fato, eu não discordo, não, li até alguns juristas que falam isso, era só o Fux dizer: voto a favor da não condenação, voto a favor dos bolsonaristas, voto a favor de quem tentou golpe de Estado. Era menos ruim do que ele passar 13 horas argumentando e trazendo, inclusive, com termos jurídicos, a insanidade que os bolsonaristas tentam vender o tempo inteiro. Inclusive, eu vou te pedir para trazer o outro ponto desse mesmo corte do UOL, porque tem uma análise que é feita pelo jurista, que eu acho que é bem interessante que a gente compreenda, Sofia, que o Fux ele desagradou não só a direita ou a esquerda, porque até alguns juristas ali do centro, ou até da própria direita, diz que foi muito desproporcional a defesa que o Fux acaba fazendo e como ele se coloca como algoz dos próprios colegas. Ele se queima realmente com os colegas. Por gentileza. Teve vários recortes já na nossa página e também nas nossas redes sociais. Te causa também espanto, Mayrovt? Olha, a surpresa foi muito maior. Evidentemente, como eu sou um técnico, eu penso na especialidade do Fux, ou seja, ele é um especialista em direito processual. Então, veja, estão vendo essa caneta? Ela tem uma forma, está tudo envolvido em plástico, mas tem um conteúdo, que é o mérito, tá? Não é a forma, que é a tinta. Então, o Fux é bom na forma, no processo, na verificação do processo. Então, aí eu esperava algumas coisas, mas com relação ao mérito, ao merecimento, aos crimes, organização criminosa, absorção de dano, onde ele fala de que não há responsabilidade solidária. Puxa vida, quem mandou esse pessoal participar da festa da Selma?
quem mandou, a quem interessava, veja que ele fala, olha, isso aí como se parecesse que fosse algo totalmente deslocado. Então, um grupo de malucos. É isso, né, Dai? Pois é, Sofia, eu acho que é fantástico a gente entender isso. Foi orquestrado, sabemos que foi orquestrado, temos informações que foi orquestrado, tem um arquivo imenso da PF, com mais de 800 páginas, quase igual o que o Fux leu, né, ontem. Mas eu acho que o que o Fux leu, ele não entendeu realmente, ou ele não queria, de alguma forma, deixar transparecer que seria só um voto a favor dos amigos. Ele queria colocar no juridiquês ali uma argumentação esdrúxula, e foi exatamente isso que ele fez. Dito isso, Sofia, eu vou te pedir só para colocar a matéria da Veja, por gentileza, Do perdão, a UOL? matéria do UOL, isso, do UOL, por gentileza, só para a gente ler esse título, que é o voto de Fux coloca um bode e as incoerências do ministro na sala do STF. E exatamente isso. O texto que ele vai trazer aqui é que esse julgamento, o voto do ministro Fux dentro desse julgamento, quando ele defende a anulação da ação penal, desacreditando o trecho da denúncia, o Fux deixou clara a estratégia de se colocar como contraponto a Moraes. Mas, ao escolher esse caminho, ele acabou por colocar a própria biografia sobre escrutínio. E eu gostei muito desse ponto, inclusive tem uma análise aqui do Auri Lopes Júnior, que é um professor de Direito Processual da PUC, do Rio Grande do Sul, e ele fala que o voto de Fux foi uma surpresa, principalmente no que se refere ao critério de coerência. Ele assumiu um voto diferente de tudo o que ele já votou até agora, porque ele foi extremamente... ele foi muito duro, vamos dizer assim, com outros julgamentos de membros do 8 de janeiro. E neste momento, quando ele vai julgar lideranças, ele resolve ser extremamente brando. É um absurdo, é inconsistente o que ele fala, é incoerente, mas ninguém chamou as pessoas para ir para uma festa da Selma e as pessoas foram sem saber o que estava acontecendo. E alguém nessa festa da Selma financiou, alguém colocou os ônibus, alguém manteve os acampamentos, alguém chamou os kids pretos para treinar essas pessoas. Não tem como o Fux desacreditar todas as provas, né, Sofia? Ficou feio só para ele mesmo. Pois é, Dai. Gente, o que o Fux fez ontem foi uma coisa assim muito sem noção. Não apenas em todos os sentidos. A ponto de eu ficar me questionando qual era o objetivo dele. Porque, assim, ele gerou narrativas para eventualmente Estados Unidos quererem intervir aqui? Gerou. Gerou corte para os bolsonaristas? Gerou. Mas ele conseguiria gerar tudo isso sem fazer aquele voto de 13 horas. Ele deu um voto divergente do resto da primeira turma? Deu. Poderia fazer isso sem aquele voto de 13 horas. Por que daquele voto de 13 horas? Mesmo para gerar conteúdo, gente. Mesmo para gerar conteúdo, gerar cortezinho para rede de zap bolsonarista, um voto de 5 horas, que nem o do Xandão, já seria o suficiente. Não precisava das 13. Eu tenho a impressão que ele estava tentando atrasar o julgamento. E isso para mim ficou bem claro em uma das vezes que ele pediu aquelas interrupções de 10 minutos para ir no banheiro, na troca de palavras entre ele e o Zanin. Que ele ficava, dava a entender, será que não dá pra gente continuar amanhã e tal? E o Zanin foi bem duro no sentido de termina isso hoje, sabe? Obrigada, Zanin, inclusive. Obrigada, Zanin. Isso me deixa com a impressão que, além de todas as outras razões, ele estava tentando atrasar esse julgamento de alguma forma. Por quê? O que ele ganharia com isso? Eu não sei. Eu sei que com isso ele se queimou com o resto da primeira turma, e eu diria até com mais do que a da primeira turma. O Gilmar Mendes estava hoje lá assistindo na plateia, né? Não participando, mas na plateia assistindo o julgamento. Ele conseguiu se queimar com o resto dos colegas. E isso é sério, gente. Vamos lá. Isso é sério. Porque esses juízes, esses ministros, eles dependem um do outro. Sabe, às vezes tem casos que eles têm interesse
e que cai na mão do outro, ou que precisa do voto do outro, sabe? Então rola um jogo político entre eles também. Esquece a história de juiz imparcial, esquece a história de direito técnico, isso é a história da carochinha tanto quanto o jornalismo imparcial. Então eles têm esses joguinhos políticos entre eles, e ele perdeu muitos pontos com os colegas. Tá rolando uma conversa aí de que ele pode estar querendo virar político, o que faz sentido porque ele vai ter que se aposentar, não é uma questão de opção. Tem a aposentadoria compulsória do ministro do STF aos 75 anos. Ele vai ter que se aposentar em 2028. Já tem papo dele concorrer a governador ou até a senador. Nesse caso, ele também vai precisar dos ministros do STF. Esses políticos, ainda mais os políticos de alto escalão, como por exemplo o senador, é julgado diretamente pelo STF quando tem alguma coisa. Não é uma boa você fazer inimizade com ministros do STF, sabe? E ele conseguiu fazer, com os próprios colegas. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Falei demais e passamos o tempo. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.